Olá pessoal, boa noite a todos vocês, tudo bem? Aqui é o professor Herman e nós vamos estar hoje trazendo aqui, fazendo uma simulação sobre eletrônica, né? Com sistemas embarcados. Nós vamos estar utilizando aí alguns elementos de eletrônica, né? Como por exemplo o LED, como carga, nós vamos utilizar os resistores, nós vamos utilizar aqui um pequeno LDR, que é um sensor de luminosidade, né? Vou mostrar para vocês aqui. E vamos montar um circuitinho para ver como que a gente consegue visualizar, né? Creio que agora dá para vocês enxergarem dessa nova posição aqui. Nós temos aqui um microcontrolador, conhecido como Arduino, né? Temos aqui um LED desse lado de cá, para vocês visualizarem melhor, ou desse lado aqui, né? Nós vamos trabalhar aqui num protoboard. Vamos estar utilizando, se vocês conseguirem visualizar melhor, vou deitar um pouquinho aqui também, tá? Então nós vamos estar utilizando duas fontes. Primeiro uma bateria de 9 volts, que está sendo controlada aqui por esta chave, tá? Onde eu ligo e desligo os meus LEDs, né? Então essa lâmpada vermelha, né? A lâmpada vermelha e a lâmpada verde, elas estão conectadas a uma bateria de 9 volts, ok? E nós temos aqui, né, um primeiro elemento que é um sensor LDR, né, que conforme o fluxo luminoso faz com que haja uma variação, né, na luminosidade, uma variação na luminosidade desse LED aqui, tá? E aqui nós temos um outro sensor, aliás, um outro LED controlado com seu controle por luminosidade através de um potenciômetro, tá? E nós temos aqui corrente máxima, né, circulando por ele. E por último nós temos aqui um LED sendo controlado através deste microcontrolador bastante conhecido de vocês daí, que é o Arduino, tá? Então essa simulação tem como objetivo, né, estar trazendo aí para vocês uma ferramenta, né, de apoio às simulações, né, que você vai estar realizando no laboratório, que você vai estar trabalhando nas suas disciplinas, por exemplo, de eletrônica, nas suas disciplinas de sensores e instrumentação, né, e muito utilizado em projetos também. Se você for estar fazendo, se você estiver fazendo projetos no seu TCC ou para uma determinada disciplina, você tem aí todo um aparato e algumas ferramentas interessantes para você estar trabalhando com todos esses conceitos aí de eletrônica geral, né, de controle também, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Nós vamos conseguir visualizar, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a instalação do software Arduino, tá? Então nós vamos entrar aqui na nossa página inicial.
vamos instalar o software. Arduino. Na realidade, nós vamos instalar a IDO do Arduino, né? Ou ID, né? Então, o site oficial do Arduino, né? Nós temos aqui vários patrocinadores, né? Mas o site oficial é esse aqui, tá? Windows Arduino. Então, se a sua máquina funcionar com Windows, né? Você pode instalar. E aqui você vai encontrar aqui, né? Download the Arduino Software, ok? Então nós vamos estar instalando aqui o nosso pacote do Arduino. Uma das grandes vantagens do Arduino, né? É que ele é um software livre, ou seja, ele é open source, ele é aberto, tá? Mas antes disso, é importante você fazer o seu cadastro, tá? Nós vamos fazer o nosso cadastro aqui, o cadastro da Engedux Educação e Engenharia. Então, olha lá. Vamos colocar aqui, fazer o login com o Google, né? Para nós iniciarmos o nosso projetinho, tá? Vamos escolher aqui Windows. Instalador do Windows, para nós iniciarmos o nosso download. Aqui, download desse software. E aqui começou a instalação do Arduino. Enquanto isso, nós vamos aqui acessar uma plataforma bastante interessante, que é o www.circuit.io. É uma plataforma de elaboração de circuitos, né, utilizando aí microcontroladores. Circuit.io Arduino. Então, essa página aqui, ela traz um ambiente de programação, né, com vários componentes que você pode estar utilizando para criar o seu projeto, né, para você fazer diversos estudos, tá? Então, nós temos... você pode também se cadastrar, você pode ir diretamente ao exemplo que nós estamos criando aqui, né? Então, no primeiro momento, nós podemos escolher aqui o nosso controlador, tá? Aqui está o controlador. E vocês podem verificar aqui que nós temos aqui Raspberry Pi 3, né? Ou Raspberry Pi 3. Nós temos aqui várias sketches do Arduino, né? E nós vamos estar utilizando esse sketch aqui do Arduino Mega 2560, tá? Você pode verificar aqui as características técnicas dele também, tá? Na realidade, você pode observar aqui que existe o seu próprio datasheet, né? Então, o Arduino Mega, na realidade, ele é uma plataforma, né? Composto aí do seu microcontrolador Atmega, e ele é composto de uma fonte de entrada de energia, né?
e ele possui aqui uma série, né, de entradas e saídas, né, que tem valores de tensão, né, sinais analógicos e sinais digitais, né? Lembrando que os sinais analógicos eles funcionam em formato de pulso PWM, né? Então aqui nós temos os pinos GND com referência, então tem 7 terminais aqui de pulsos PWM. Existem aqui outros terminais de comunicação, né? Aqui nós temos o botão reset, aqui nós temos portas digitais, ok? E portas analógicas, entradas de portas analógicas. E aqui nós temos alguns terminais de energia ou da fonte, tá? Então, nós podemos acessar várias informações a respeito desse microcontrolador nessa página, tá? Então, nós vamos estar escolhendo esse microcontrolador e trabalhando com ele, tá? Basta você clicar nele e arrastar aqui para a página, ele já vai criar para você, né? Ele vai trazer para você o próprio microcontrolador para que você consiga visualizar, tudo bem? Então, aqui nós temos aqui os terminais de entrada, né? Tensão de entrada, o GND, que é o ground, e nós temos uma fonte de 5 volts, 3,3 volts, tá? Esses pulsos PWM aqui, pessoal, eles variam, tá? Então, dependendo da programação, os valores máximos de pulso vão até 255, tá? Aqui nós temos os terminais de comunicação, aqui nós temos entradas analógicas e aqui as entradas e saídas digitais também, tá? Trabalhando aí com 5 volts, ok? Botão de reset. E nós vamos fazer um exemplozinho muito facinho hoje, né? Nós temos aqui, ó, os componentes que nós podemos escolher aqui no nosso projeto, tá? São primeiro os controladores, depois nós temos as entradas, diversos tipos de entrada, que na realidade são sensores, né? Em um outro momento nós vamos fazer uma próxima videoaula, uma próxima solução com sensores, mas hoje nós vamos nos ater aqui aos outputs, às saídas, né, os componentes de saídas. Lembrando que na teoria de controle, né, em eletrônica, nós temos lá qualquer sisteminha, ele é composto, né, qualquer malha de controle, seja aberta ou seja fechada, ela é composta de entradas, ela é composta de saídas ou atuadores, né? As entradas são os nossos sensores, as saídas são os nossos atuadores, e aqui nós temos o microcontrolador, tá? Nós temos aqui as fontes também, do lado de cá, power supplies, há diversos tipos de fontes, e nós temos aqui também um barramento de conectividade, com vários componentes de conectividade, né? Então, são placas de Ethernet, placas que utilizam aí vários protocolos de comunicação, Wi-Fi, nós temos aí o Node MCU, Bluetooth, tá? Então, não necessariamente você vai precisar estar trabalhando com cabos, né? Utilizando simplesmente cabos para estar fazendo essa comunicação. Você pode utilizar diversas aplicações da eletrônica mais moderna, né? Das comunicações mais modernas com esse microcontrolador, ok? Então nós vamos voltar aqui e acessar nosso output. Nós vamos simular esse circuitinho que nós fizemos aqui com uma carga, né, que é um LED, tá? Então vamos lá, vamos procurar aqui, você pode ir verificando. Nós vamos escolher esse elemento aqui, ó, como carga, que é um LED, né? LED básico, 5 milímetros, você pode ver as informações técnicas dele também, né? E é interessante que essa página aqui também, existem diversos fornecedores que você pode, obviamente uma página dos Estados Unidos, né?
você encontra aqui diversos componentes e os locais onde você pode estar adquirindo ele e os preços, né? Por exemplo, esse LED ele custa aí em torno de 35, né, centavos de dólar. Se nós verificarmos aqui, por exemplo, o Arduino Mega, ele está custando em torno de 38 dólares, 38 dólares e meio, tá? Então aqui está o estoque deles, né? E você pode procurar diversos preços aí, né? Então hoje nós temos facilidade de encontrar esses diversos componentes. Se nós quisermos ver o próprio datasheet aqui também desse LED, né, Light Emission Diode, que é o diodo emissor de luz, nós podemos acessar também, né, as descrições dele aqui, as características, tá? Então olha lá, as tensões dele, né, ó. Então nós temos lá a tensão, né, de retorno 2,1, ele é um diodo, né, corrente de teste 20 mA, aqui ângulo de visão 35 graus, né, e para cada um deles existe aqui os seus valores nominais, tá, de operação. Então, voltando aqui, nós vamos selecionar esse elemento e olha que interessante, na hora que você puxa e arrasta aqui para a área de projeto, né, para a sua área de trabalho, automaticamente esse Circuit.io ele já monta o seu circuito com os componentes necessários para conectar, tá? Então, o que nós temos aqui? Basicamente, né, para que a gente acenda um LED, nós vamos precisar aí, né, de uma tensão aplicada e um limitador de corrente, que no caso aqui é esse resistor, né? Então, para esse caso aqui, nós temos um resistor de 220 ohms, né? Nós podemos, por exemplo, fazer aqui, remover esse componente, né? Escolher um outro componente, digamos, com um outro LED de uma outra tensão, com outro valor, e automaticamente esse software ele já calcula para nós aqui o resistor específico, né? Então olha só, esse daqui já é um outro elemento, né? Nós podemos visualizar ele aqui, entra aqui nas características técnicas dele, né? Desse tipo de sensor, e aqui a gente já tem o datasheet dele, tá? Então, de acordo com o datasheet desse LED, nós conseguimos o próprio circuito, né? Se você quiser montar no protoboard, você já tem os valores aqui característicos para os cálculos, né? Para ligar essa carga. E o próprio software também já tem esses valores, né? A própria plataforma já conhece esses valores aí também, tá? Isso facilita muito, né, o aprendizado e as aplicações quando você precisa fazer algo rápido, desenvolver algo rapidamente, tá? Aqui nós temos o resistor também, né? Podemos verificar as informações do resistor. Nós temos lá as características também, né? Desse resistor, inclusive vem até com o seu próprio datasheet, tá? Nesse datasheet que nós estamos visualizando aqui, vem as principais características deste componente, tá? Componente resistor, inclusive com as suas potências de dissipação, tá? Todo o funcionamento dele. Algo bem interessante, né, para que você consiga incluir, né, no seu trabalho, no seu relatório, no seu artigo que você vai estar trabalhando com esses elementos. Então, está aqui montado o circuito, né? Enquanto isso, antes da gente prosseguir aqui na nossa simulação, nós vamos dar uma olhadinha aqui, voltamos à página do Arduino, ele já está instalado aqui, né? Já baixou o arquivo executável, nós vamos instalar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vamos, de acordo com a licença, e começar a instalar o nosso Arduino, tá? Então, esse Arduino, a função dele, nós vamos verificar aqui que a função desse microcontrolador, né? Ele estará se comunicando, né? Olha só, a comunicação é realizada através deste cabo aqui, né? Nós temos este cabo aqui,
Aqui nós estamos trazendo uma câmera um pouquinho mais próxima de vocês aqui. Vocês podem verificar que nós temos aqui um cabo USB, né, que estará sendo conectado, né, até o terminal do seu computador onde está instalado a IDO, né? Esse aqui é um sketch do Arduino. Nós já fizemos uma programação prévia de teste aqui, né? Então, aquele mesmo circuitinho que está montado lá, ele está montado aqui na prática, tá? Nós já fizemos as ligações, então você vai verificar que nós temos aqui esse cabo preto, né? Nós temos o cabo preto aqui, que é o GND, o cabo preto que é o GND. Esse cabinho vermelho aqui, ele está sobrando, nós não precisamos dele, tá? Estava apenas testando se nós tínhamos lá uma tensão de 5 volts. Então aqui nós temos o GND e aqui nós programamos para que o sinal que está vindo para esse LED, né, ele saia da porta 2, né, de sinal. Nós temos aí no sinal PWM, tá? O sinal PWM que está chegando para nós aqui. Aqui nós vamos clicar em instalar o nosso software, ok? Continuar aqui, instalar. Ok. Então, esse circuito é idêntico ao que aquela plataforma nos mostrou, né? Então, nós temos aqui o GND, né, que é o ground, que está vindo e alimentando aqui o primeiro terminal desse resistor aqui, que é um resistor de 100 ohms, que por sua vez vai estar conectado aqui, né, a um dos terminais, né, do LED, ao terminal anodo do LED. E o catodo do LED aqui vai estar conectado ao pino 2 aqui do PWM, ok? Então, se nós apertarmos aqui, por exemplo, o botão Reset, né, ó, ele desliga e já existe aqui uma programação interna, né, do próprio Arduino. E aí, de acordo com o comando, né, você pode verificar que o LED ele desligou, e aí, de acordo com o comando que nós vamos inserir, ele volta o seu funcionamento, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente nessa nossa aula. Tá? Voltou a estar pulsando, né, esse sinal pulsante aí, ok? Então vamos voltar aqui à nossa instalação, né, do Arduino. Vou compartilhar novamente a tela com vocês aqui. Então, olha só, instalação completa. Estamos aqui com a nossa instalação completa. Um detalhe aqui, né? E fechar essa janela. Vamos clicar aqui para iniciar o software, né? E aqui está a nossa IDO, né? O IDE, né? IDE inicial do Arduino, ok? Então veja bem, uma das facilidades, né, que nós temos com a plataforma, principalmente para os iniciantes de programação, né, nós precisamos ter um pouquinho dos conceitos gerais de programação, tá? Para iniciar um código. Mas o que facilita bastante para nós com essa plataforma, que é o Circuit.io, né? Circuit.io, é que após nós montarmos a nossa, o nosso projeto, né? E realizarmos as ligações lógicas automaticamente, no momento em que nós clicamos aqui, ó, no código, ele gera para nós um código de programação, tá? Então,
Nesse código aqui, uma das primeiras coisas que nós podemos observar aqui são a inclusão de diversas livrarias do Arduino. Depois ele inclui, né, aqui nós temos na terceira linha, está sendo chamado aqui o próprio código Arduino H, né, e o código LED, que são duas rotinas separadas, dois arquivos separados. Então nós vamos mostrar isso daqui separadamente para vocês. E automaticamente, ó, veja bem, aqui do lado, né, esse pequeno algoritmo, nessas pequenas instruções, elas estão dentro desse firmware, né? Nós temos aqui o LED-H, está dentro desse arquivo aqui, né? Então, quando nós utilizamos, quando o próprio software cria esse firmware, né, ele começa a puxar os arquivos, as pequenas rotinas para o código principal, que é esse aqui que nós estamos visualizando, ok? Então aqui, na linha 7 nós temos, como sempre, na programação básica do Arduino, a definição dos pinos, né? Então, o pino 2, ele é definido como LED pin VIN, ok? Então, a entrada do LED, né, a tensão de entrada do LED, ela depende do pino 2 PWM, ok? Depois aqui nós temos variáveis globais, né? Por exemplo, a inicialização do objeto foi declarada LED B, né? Entre parênteses LED-B pin VIN. Depois nós temos aqui variáveis para teste, ok? Essas principais constantes aqui estão relacionadas ao tempo, né? Ao tempo de desligamento e também ao ciclo do clock do próprio, do ciclo de varredura do próprio controlador, ok? Nós sabemos que um dos componentes básicos, né, de qualquer controlador, microcontrolador, é o ciclo de varredura, ou seja, o seu clock, né? Então, esses sinais, essas variáveis aqui, estão definidas aqui nessas três linhas aqui, tá? Temos um comentário aqui, né, duas barras, aqui os comentários. Aqui, novamente, nós temos, a partir da linha 23, nós temos aqui algumas linhas de instrução que definem a comunicação serial, né? Comunicação serial entre o microcontrolador e o notebook, e essa própria IDE está sendo programada aqui, tá? Na hora que nós abrimos a IDE aqui, nós podemos verificar que existe aqui o tipo do sketch, né, ó, que nós vamos estar utilizando. Por exemplo, aqui nós podemos, logo após o nosso código estar inserido, nós podemos verificar e compilar, carregar o próprio, né, emular e carregar o arquivo, o algoritmo, né? Aqui existem outras formas de carregamento, como a utilização de programador, exportação de binário. Aqui nós temos inclusão de bibliotecas, existem várias bibliotecas aqui, né, que podem ser importadas, tá? Algumas já vêm na versão default e algumas você pode buscar através de gerenciador de bibliotecas, né? Então você vai estar conectado à internet e aqui você vai digitar uma determinada biblioteca de um projeto que você vai achar, que você tenha interesse, e ele vai buscar essa sua biblioteca e você vem aqui e instala, né? No nosso caso, a nossa biblioteca ela já está no firmware aqui, tá? Então não tem necessidade de inclusão de bibliotecas ou inserção de arquivos aqui também. Outro detalhe importante é o seguinte: nós temos aqui na área de ferramentas, né? Nós vamos verificar qual é a placa que nós estamos utilizando. Então, essa placa, ou sketches, existem dos vários tipos aqui que nós podemos escolher, tá? E no nosso caso aqui, se vocês verificarem, ela veio como se nós estivéssemos usando o Arduino Uno. No entanto, nós estamos utilizando, né, na prática, o Arduino Mega, ou Mega 2560. Então já modificamos aqui e ele atualiza, ok? Voltando aqui para o código, as próximas linhas de instruções aqui também, né? Nós temos aqui, olha só, a partir da linha 35, aqui fecha, né,
um determinado laço, que é o laço da comunicação. Aqui nós temos um outro laço de looping, né? Que define a interação dos componentes que são utilizados, tá? Ele faz essa varredura, ele funciona basicamente como um CLP mesmo, né? Um controlador industrial, apesar dele ser um controlador didático, né? Ele foi projetado basicamente para ser um controlador didático. Já existem aplicações industriais do Arduino. Ele pode funcionar como aplicações industriais, tá? Então aqui nós temos da linha 42 até as próximas linhas aqui embaixo, nós temos as principais características, né, da fonte de alimentação, das tensões de entrada, as características de entrada do sinal que será enviado para o LED. Qual que é a característica do sinal que nós estamos enviando para o LED, né? Lembrando que é importante que você conheça as características de sinal analógico, de sinal contínuo, de sinal pulsado, né? Então nós temos aqui, ó, valores que vão até 255, de 0 até 255, e nós vamos escolher um limite de pulso aqui, tá? Que estará sendo enviado para o LED, tá? Então aqui esse I aqui é um de input, né? LED B de input, tá? Ele está sinalizando que essa entrada, aliás, essa saída vai injetar uma tensão no LED. Aqui existe um delay de 15, né, relacionado ao tempo, né, que gerou aqui uma versão default de 5 milissegundos, tá? Depois nós vamos ver qual que é o efeito de se modificar esses valores aqui, e ele fecha esses laços aqui declarando essas variáveis aí de controle, tá? Da pulsação, bem simplesinho, para que a gente consiga trabalhar. E aqui na sequência nós temos algumas outras funções ou rotinas que são testadas, né, nas portas seriais, para que você consiga fazer o input, né? Para esse código foi criado um monitor, né, que na realidade esse monitor, nós vamos ver lá o monitor serial, ele é nada mais, nada menos do que uma plataforma de entrada de dados ou de comandos, né? Ele é uma interface entre nós e o circuito, entre você que está controlando, você que está dando os inputs e o próprio controlador, tá? Então são essas rotinas aqui que fazem com que a gente consiga utilizar o monitor serial. Então, basicamente é isso, pessoal, com relação ao código que é gerado, ok? Como a nossa aula hoje é uma aula prática, nós não vamos estar nos aprofundando muito na parte de programação, tá? A seguir, veja bem, nós vamos copiar todas essas linhas aqui, vamos copiar essas linhas e nós vamos voltar lá ao próprio sketch, né, que nós abrimos, vamos colar aqui, né, demos lá um Ctrl+C, um Ctrl+V, e ele já se torna aqui, né, ele já entende a linguagem e é como se você tivesse o programa principal, né, o algoritmo principal aqui já definido. Você pode trabalhar e manipular todas as variáveis aí, tá? Se você quiser traduzir, né, os comentários que existem aqui a cada uma das linhas, você pode traduzir também, né? Depois nós vamos ver quais são as principais variáveis aqui, tá? Vamos manipular as principais variáveis desse código aqui, tá? Bom, voltando aqui, nós vamos seguir um pouquinho à frente. Estamos trabalhando com uma plataforma de simulação e estamos trabalhando com o Arduino em si, tá? Eu vou abrir aqui rapidamente o whiteboard, somente para que a gente consiga visualizar, né? A gente vai conseguir visualizar como que nós podemos
como que nós montamos o nosso circuito aqui, ok? Whiteboard é um aplicativo, né? Nós conseguimos estar trazendo aqui algumas ilustrações para vocês e facilitando o entendimento, tá? Compreensão do que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Então, olha só, pessoal. Aqui nós já temos alguns outros quadros, né? Algumas outras ilustrações que foram feitas. E nós vamos ilustrar aqui o que nós vamos trabalhar nesse circuito, tá? Aqui está carregando o whiteboard. Então vamos lá. Temos aqui o nosso programa principal, ok? Depois nós temos forma de simulação. E agora nós vamos passar para a plataforma de projeto, tá? Que é a terceira coluna aqui, tá? Então vamos para o guia de projeto. E aqui nós podemos, antes, né, de montar o nosso circuito com os nossos componentes lá no protoboard, né, antes de conectarmos diretamente os nossos terminais do microcontrolador lá no protoboard, nós podemos testar nessa plataforma, né? Então aqui no projeto nós podemos, se nós quisermos simular primeiro e depois comprar os componentes, nós podemos vir aqui e já existe uma lista completa dos componentes do nosso projetinho aqui, tá? Depois, vou clicar aqui só para a gente conhecer melhor, ó. Então ele aparece aqui, ó, tá? Uma breadboard, né, que é um protoboard, né, tá? Depois nós temos o próprio Arduino Mega, nós temos o cabo, né, esse cabo serial aqui, que na realidade é um cabo USB, tá? Nós temos o resistor e alguns jumpers aqui, tá certo? Você avançar, você pode fazer o seu cadastro aqui também, você vai ter o valor desse seu projetinho aqui. Depois aqui nós temos o wire, né, que é o cabeamento, né, e ele vai verificando para você, né, cada um dos componentes, né. Então nós temos aqui o esquema, né, o esquemático do nosso circuito, né, da nossa simulação. Aqui, ó, né, quando você clica em um dos componentes, ele destaca, né? Então ele destacou aqui o Arduino Mega, depois ele destacou aqui o nosso LED, ok? Depois ele destaca aqui o resistor, ok? Então isso facilita muito para quem está começando a montagem dos circuitos, tem dificuldade na montagem dos circuitos, tá? Beleza, então são três componentes. Primeiro, estou com o meu microcontrolador, LED, nessas duas pontas aqui, né? Eu posso até mostrar para vocês, daqui a pouquinho nós temos outros protoboards aí, né? Esse que eu acabei de montar aqui na placa, e a gente pode utilizar outros aí também, tá? Então é bem simplesinho. Depois, olha aqui, ó, primeiro terminal, né, que sai do pino 2, ó, tá saindo do pino 2 aqui e vindo até esse terminal aqui, ó, tá? Esse terminal aqui que é o catodo, tá? Chegando aqui no catodo do meu LED, ok? Olha a facilidade de montar um circuito, né? Depois nós temos aqui a conexão
com o resistor. Então ele sai daqui, ó, do pino GND, ok? Saiu do pino GND, subiu aqui, veio e se conectou aqui na entrada do meu resistor, tá? Depois vai vir a conexão da fonte, né? Ó, conexão da fonte, já logo na sequência, ó, que é esse daqui, ó, tá? Conectar a fonte, essa desconectada, conectou aqui, tá? E aí aqui tem toda uma série de testes que nós vamos fazer logo na sequência, tá? Então conectou aqui, lembrando, vocês podem perguntar para mim, mas e aqui não está conectado? Já está conectado, por quê? Porque aqui é uma linha de continuidade, tá? Tudo que está aqui na vertical estão no mesmo potencial, tá? Todas essas entradinhas aqui do meu protoboard estão no mesmo potencial, né? Para essa configuração aqui, tá? E tudo que está aqui, ó, né, na horizontal tem o mesmo potencial. Aqui nesse grupo de terminais aqui, o F, o G, o H e o J, os contatos estão na vertical. E aqui positivo e negativo, que é uma linha, né? Tudo que, se você conectar um positivo aqui, tudo vai ficar positivo, né? Tá no mesmo potencial. E se você conectar negativo aqui, tudo fica negativo. Você pode movimentar, né, também o seu componente, se você quiser, para outras posições, tá? Lá no projeto inicial, ok? Pois bem, pessoal, a gente vai continuar aqui. Pessoal, aqui está o nosso programa principal. Aqui está o nosso esquema, ok? E aí ele nos diz o seguinte, ó. Primeiro, conecte o Arduino via cabo USB no seu notebook, né? Cabo USB, obviamente, ele vai se conectar com esse cara aqui, ó, né? Ele vai se conectar com esse cara aqui, tudo bem? Com o nosso computador, tá? Depois, o que nós temos aqui, ó? Abra o Arduino IDE, né, IDE, depois clique em Serial Monitor. Só que antes de nós clicarmos aqui, ó, nós vamos lá, eu vou conectar ao meu computador. Vocês não estão vendo a operação aí, mas imagine que ele está sendo conectado agora, ok? Ok. Feito comunicação, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui e verificar. Vou clicar em verificar, tá? Na hora que eu clicar em verificar, ele vai pedir para eu salvar em algum lugar. Eu vou aqui no trabalho, eu vou criar uma pasta, ok? Uma nova pasta aqui e vou chamar de Sim1, que é simulação underline 1, tá? Simulação 1, cliquei aqui, abri e salvei, tá? Ele está salvando esse problema. Opa, deu um probleminha aqui. Isso é bem simples, tá? Por quê? Porque o que acontece? Vocês podem perceber aqui, ó, que no momento em que começa a ser compilado e ser verificado, olha lá, ele vai fazendo a varredura e opa, onde está esse arquivo LEDH aqui? Não encontrei, tá? Então aqui, ó, no such file or directory, ok? Ou directory. Então, o que eu devo fazer, né? Nesse caso aqui, nós precisamos entender essa lógica de que esse esquema aqui gerou, né, um firmware, tá? Ele gerou um firmware. E aí, o que acontece? Ó? O próximo passo aqui, ó, é o teste. Nós vamos clicar em teste, né?
E precisamos voltar aqui, ó, onde está o nosso código, e fazer o download de todos esses arquivinhos aqui, ó, e salvar lá naquela pasta. Nós vamos clicar aqui em Download, vamos abrir, né? Olha lá, vamos abrir, ok? E nós vamos extrair esses arquivos aqui, certo? Extrair os arquivos para o firmware. Eu dou um Ctrl X aqui, opa, Ctrl X, copio ele e volto, né, na pasta, na área de trabalho, onde está lá o meu simulador, e coloco ele aqui, ó, tá? Na mesma pasta. Entro aqui, puxo todos esses caras aqui, ó, Ctrl X, volto aqui, salvo todos no mesmo diretório, na mesma pasta, tá? E aí, pessoal, o que eu faço? Retorno aqui, e ao invés de eu abrir diretamente aqui por esse arquivo, tá? Eu vou abrir aqui o meu firmware. Tá? Clico aqui firmware, tá? Então ele abriu, ele chamou, né, o meu arquivo principal aqui, que é o sketch. Aqui está o próprio firmware, né, o sketch, o firmware é ele mesmo. Aqui está o arquivo do LED, ok? A rotininha dele, as linhas de comando, LED CPP, o LED H aqui. Aqui os switchable, ok? Tá? Que é a library, né? Tem a ver com a library do LED, e aqui switchable H, ok? Então agora nós podemos verificar. Clica em verificar e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, compilação terminada, né? O sketch usa 3.688 bytes, apenas 1% de espaço de armazenamento. Olha a capacidade que ele tem, né? Algo bem simplesinho. E aí nós podemos carregar, olha lá, carregar. Verificamos e carregamos, tá? Detalhe, qual é a porta que nós estamos utilizando? Nós temos que selecioná-la, tá? Então nós vamos selecionar essa COM5, tá? Selecionou e ela veio aqui, tá? Se você já estiver muitas vezes usando o seu Arduino, né, para outras aplicações, você tem sempre que especificar a sua porta novamente aqui, certo? Então, agora o que acontece? O que nós estamos fazendo aqui? Eu vou reduzir aqui, né, minimizar essa tela para vocês, tá? Vou minimizar aqui também. Aqui está o nosso linha de comando principal. Depois nós vamos vir aqui em ferramentas e monitor serial, abrir o monitor serial, tá? Então na hora que nós abrimos o monitor serial aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, digite um, né? Qual componente você gostaria de testar? O LED? Então você tem que digitar um. Na hora que nós testarmos um aqui e dar um Enter, ele vai começar o teste do nosso LED, ok? Ok, então funcionou aqui, certo?
Agora nós vamos visualizar o que está acontecendo com o LED, né? Então eu vou... Agora aqui eu vou voltar, verificar se vocês conseguem enxergar aqui. Eu vou girar essa tela, reduzir aqui, mostrar para vocês aqui do lado. Tá? Vou organizar melhor isso daqui. Vou deixar esse código aqui. E aqui eu vou deixar a nossa interface do lado de cá. Então, olha só. O que vocês podem perceber? Eu vou mostrar aqui, colocar mais fácil para vocês conseguirem visualizar aqui, ó. O nosso LED é esse cara aqui, ó, LED verde, ok? Nossos outros LEDs lá, eles não estão conectados. Eu vou até desligar aqui para facilitar a visualização. Os outros LEDs, como eu tinha falado para vocês, eles funcionam aqui como... Esse daqui funciona com LDR e esse aqui funciona com o potenciômetro, tá? Olha lá, potenciômetro desse lado de cá. Agora, esse LED aqui, ó, né? Daqui para cá, né? Vamos dizer assim, daqui para cá, ele está sendo controlado pelo nosso microcontrolador. Então, por enquanto, ele está desligado. Tá? Então, aqui na nossa interface de comunicação, nós vamos digitar aqui 1, né? Olha lá, 1, que é para testar o LED, e dá um Enter. Testei 1, olha lá o LED. Ele começou a operar. Então nós temos a operação do nosso LED aí, ok? O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês podem perceber que existe aqui um tempo, né, máximo de operação. Ele está dizendo o seguinte, ó, defina as variáveis, né? Então ele está dizendo assim, ó, constante, né, de tempo, né? O tempo que ele vai ficar ligado e ele vai desligar. O tempo de saída. Então ele colocou aqui 10 segundos. Se nós colocarmos aqui 10 segundos seria o mesmo que 10 mil aqui. Então se nós colocarmos 5 mil, nós vemos aqui, carregamos de novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês conseguirem visualizar o que está acontecendo no carregamento, tá? Então novamente eu vou carregar. Correto? Aqui virou 5 segundos. No que ele virou 5 segundos, eu dou um input aqui e você conta. Ele voltou a funcionar. Só que ele para em 5 segundos. Se eu alterar esse valor aqui, colocar 10.000 milissegundos, né? Volta para 10 segundos. 10 seconds, ok? E aí eu clico aqui, dou um Enter. Ok, finalizou o tempo, certo? Se eu quiser variar também aqui o tempo que ele fica ligado e desligado, eu vou trabalhar com esta variável aqui, ó, tá? Que é o pulso PWM, ok? Então, como ele é um sinal pulsado, tá? Aqui nós estamos 5 milissegundos, né? 5 milissegundos, a cada 5 milissegundos ele liga e desliga. Esse é o formato, né, do pulso que ele está dando. Se nós aumentarmos se nós diminuirmos para 2 milissegundos, olha o efeito que vai gerar isso daqui. Carregou, a gente clica
aqui e dá um Enter. Verifique que houve uma variação no tempo, né, de liga e desliga. Se eu diminuir e colocar 1 aqui e carregar novamente, olha lá o que acontece. Novamente, carregando. Então, ele tende a ficar mais lento. Tá? E agora, se nós colocarmos aqui 500, né, milissegundos, compilarmos, né, carregar, enviar o dado para lá, eu venho aqui, dou um Enter. Vamos esperar ele terminar o ciclo. Se você quiser que ele termine o ciclo rapidamente, você pode dar um reset. Depois clica no 1 aqui. Okay. Resetou. Continua ainda. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Esperar terminar o ciclo. Carregar novamente. Carregando sketch. Vou botar esse valor de 5.000 aqui. Vamos alterar nesse programa aqui. Ok, agora podem verificar que nós estávamos alterando no firmware. Na realidade, nós temos que alterar aqui no próprio programa principal, ok? Bom, então feito isso, pessoal, fica aí, né, essa nossa primeira simulação, que vai servir bastante de base para que você possa utilizar essas ferramentas, né? Novamente, aqui nós temos um LED, né, acionado por 9 volts, aqui controlado ou chaveado por um LDR. Depois vocês podem verificar lá na nossa outra aula, que já está postada no outro vídeo, qual que é o funcionamento desse circuito. Aqui nós temos um outro LED que está sendo controlado por potenciômetro, né? Variação da corrente na carga, ok? E por último, nós temos aqui esse último LED aqui em verde, né? Sendo controlado pelo microcontrolador. Tá? Olha lá. 10 segundos ligado, ok? Ligado por 10 segundos.
Se eu quiser alterar esse tempo, né, diminuir o tempo, eu posso vir aqui, está 10.000, vou colocar por 3 segundos. Vou ficar aqui 3 segundos. Compilei. Fiz a compilação. Clico aqui, 1, Enter, 1, 2, 3. Desligou. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem comentar lá no vídeo, né? Podem ficar à vontade para mandar perguntas, tá certo? Que a gente vai discutindo isso daí. E nas nossas aulas também, né? Nas nossas aulas, nós vamos discutir esses assuntos, vocês podem estar perguntando para a gente, ok? Se você também não está conosco na nossa FATEC, você pode, como eu disse para vocês, mandar um e-mail para a gente, né? Nós temos a nossa plataforma Engedux, né? engedux@gmail.com. Você pode se comunicar com a gente, tá certo? Então eu fico por aqui. Um abraço, professor Herman, e até a próxima.